Arnaldo, como eu já falei, você já me ouviu falar isso umas 150 vezes, a Luísa falou também, não tem mais Rogério Ceni, o cara tá fora. Mas ó, a granada, a flecha, a bala, o lança-chamas, esse negócio não vai sumir. Vai para algum lugar. Uhum. Vai para algum lugar se o São Paulo continuar, ficar lá em 15º, brigando para não cair, ou a não ser que chegue um treinador e comece a ganhar todo mundo, as balas não vão sumir, vão para algum lugar. E agora? É como a Luísa falou, a direção que se escorou no Rogério Ceni nesse tempo todo. É incrível o silêncio da direção do São Paulo desde a eliminação por Água Santa. É incrível. Quanta coisa aconteceu no São Paulo desde a eliminação por Água Santa. E sempre o Rogério Ceni ali envolvido. Pode ser a questão do Marcos Paulo, depois reunião com jogadores, reunião com torcida, mudança de sistema tático e vai, não sei. Cara, então a troca do Crespo pelo Rogério foi muito cômoda para a diretoria do São Paulo. Primeiro porque ele tinha no mercado na mão não um profissional indeciso. O Rogério estava disponível e atravessou a rua e foi dar o treino no Morumbi. Vocês lembram? No mesmo dia. Sim, é Essa verdade. situação, então sempre foi muito confortável ter o Rogério, embora o dia a dia do Rogério seja difícil. Aí tem umas relações que o Rosa disse. Esse é um desafio para a carreira do Rogério. Talvez no São Paulo seja mais complexo, porque ele exija a devoção, a dedicação de todos, como ele tinha como jogador. Agora, a questão dos relacionamentos do Rogério com o ambiente de trabalho dele apareceram em todos os clubes que ele disputou, até no Fortaleza, que ele dirigiu. Essa é uma questão por a continuidade da carreira dele. O Mauro falou do Renato Portaluppi. Por que ele volta sempre? Ou o Dorival? Porque os caras conseguem amealhar ambientes rapidamente. Isso no futebol é mágico, cara. Então você tem um problema, você traz alguém que já mostrou que sabe rapidamente apaziguar o ambiente. Não acho que esse seja o problema desse São Paulo, essa é a questão. Não é o Flamengo, que na final contra o Fluminense ficou olhando o adversário ganhar de 4. Não é um time que não compete, mas é um time melancólico. O São Paulo se transformou num time melancólico sob o comando do Rogério. Melancólico, sem brilho nos olhos, sem saber vibrar, sem saber sorrir. Sem saber... O São Paulo entrou numa melancolia que estava atingindo o torcedor, de alguma forma. Então, assim, talvez o momento, como a gente discutiu no início, seja o pior possível, está tudo em andamento. Talvez o momento, e aí a Luísa tem razão, depois de uma vitória, aconteceu quando o São Paulo demitiu Pablo Forlan, também ídolo, numa vitória para contratar o Tele na sequência. Isso já aconteceu na história do São Paulo. Coincidentemente, para a chegada do Tele, o Dorival não é o Tele, esqueça isso. Mas talvez a pressa para o Dorival seja porque qualquer time de futebol do Brasil que for pensar em trocar de treinador agora vai querer o Dorival, óbvio. Porque é o cara mais valorizado no mercado. Então o São Paulo correu daquele jeito completamente desgovernado, ainda não apareceu ninguém para conversar. A característica do Dorival é um técnico mais conservador, mais de construção de ambiente, mais trivial. A Luísa tocou num Boleiro, ponto né? importante. Boleiro. Boleiro. Boleiro, né? A Luísa tocou num ponto importante, que aí não é o Dorival que tem que fazer, como a diretoria fazer com o Rogério. Qual a prioridade do São Paulo na temporada em termos de competição? Qual jogo o Caleri vai jogar? Porque o Caleri não pode jogar contra o Tolima na Colômbia, contra o Grêmio em Porto Alegre, e contra. Não dá. Curiosamente, a Sul-Americana, que é o torneio para mim menos importante e mais desgastante, é quando o São Paulo largou bem. Tem 6 pontos. Né? E aí, como é que vai fazer a partir de agora? Né? Então, tudo isso, a diretoria terá que assumir responsabilidades que ela não tinha, ela entregava, ela delegava. Ela tentou delegar a demissão do Rogério para a torcida organizada, não conseguiu. Não conseguiu. Ela apostava que a torcida organizada xingasse o Rogério ontem, não xingou. Então, a responsabilidade da demissão do Rogério é da direção do São Paulo. Uma coisa que eu pensei aqui, não sei se vocês concordam, para jogar para vocês. A torcida do São Paulo, que vem sendo sim exemplo, e na época do Dorival lá atrás, carregou o São Paulo contra o rebaixamento, mais importante que o Dorival, mais importante que o Hernanes, mais importante que o Cueva, que jogou pra caramba,
Foi a torcida do São Paulo que fazia carreata, levava o time nas costas e enchia o time, enchia estádio para lutar contra o rebaixamento. A torcida do São Paulo não tem vergonha de lutar contra o rebaixamento. Quem tem vergonha é Cartola. Quem tinha vergonha era o Rogério. Né? A minha questão é também notório que, durante a gestão Rogério pós-pandemia, a torcida do São Paulo modificou o seu perfil, em número, inclusive. Ontem tinham 16 mil almas, um jogo que não valia nada, só a demissão do técnico, sob chuva. E a média do São Paulo vinha sendo 35, 40 mil pessoas. Muito porque, sim, é verdade, tenho que reconhecer, existe um catalisador no estádio, o técnico, o ídolo. Quando a gente disse que a internet tinha demitido o Rogério há mais de 6 meses, e tinha, o estádio ainda não tinha. É o que o Rosa falou. O estádio, na última partida do Rogério, ele não demitiu o Rogério no Gogó. Ele não tem coragem, não tinha coragem. E muita gente, Rosa, ia ao estádio ver o Rogério. Não ia ver o Rafael, não ia ver o Alan Franco, não ia ver o Wellington Rato, não ia ver o David, com todo respeito a todos esses jogadores, não ia ver o Júlio Casares, ia ver o Rogério. É claro que o único acerto para mim da gestão Júlio Casares, que é um lixo, foi o preço popular. É claro que o metrô, agora que chega ao Morumbi, permite esse fluxo de torcedores. Mas a minha dúvida é, Tironi, o torcedor do São Paulo, o geral, não aqui o da internet, ele vai continuar comparecendo em grande número sem um catalisador? Essa é uma pergunta. O Dorival não tem esse poder, mas não tem poder nenhum de mobilização. Ele é só um bom técnico. Ele não é mais o escudo para ninguém. Ele é um treinador de futebol. Talvez o time funcione melhor dessa forma, mas esse elemento catalisador de tudo, que é raro, é o Renato no Grêmio, é o Rogério no São Paulo, são poucos. Hoje é o Abel no Palmeiras, ou foi o Jorge Jesus no Flamengo. Isso o São Paulo perdeu com essa decisão que, para mim, teria que ser tomada no final da temporada passada, quando o trabalho tinha definhado e tinha acabado muito mal. Eu acho que Fala, Rosa, diga lá. Eu respondendo, atropelando, desculpe aí, o Arnaldo, você mesmo já deu a resposta quando você citou que o fato, nas suas duas explanações, você falou a questão do rebaixamento. O catalisador vai ser esse, porque realmente eu nas redes sociais, eu só ouço assim, terminou o jogo contra o Botafogo, sim, gente, meta 45 pontos. Vários sim. Colegas nossos e torcedores que a gente conhece só falavam nisso, os 45 pontos. Então, a campanha, já que está esse desespero, já que o time está perdendo força, já que o time não tem seus principais jogadores que estão contundidos e vão demorar para voltar, então, assim, ó, gente, é sentar e falar, olha, quais são as missões do São Paulo até com a chegada do treinador e ao longo desses 6 meses que teremos de campeonato pela frente de temporada. A prioridade é se manter na elite? Eu repito, eu acho exagerado. O elenco de São Paulo, mesmo com os problemas de contusão, não é time para brigar pelo rebaixamento. Mas a gente falando isso, a gente sabe que, por exemplo, muitos times do Palmeiras de 2002, quando caiu, tinha Dodô, tinha Zinho, tinha Arce, Leonardo Moura, tinha Marcos, enfim, e caiu. Mas era outro campeonato, era outro contexto. Depois de 2012, um time grande não cai 2 vezes, o Corinthians caiu. Tantos outros, Fluminense, Vasco, não vai ser o São Paulo. O melhor exemplo é o Grêmio, né? Que no começo da temporada, esse último Grêmio, último Grêmio, no começo da temporada, era dirigido pelo Renato. Sim. Antes do Brasileiro, resolveram trocar o Renato. E nas trocas, e tinha jogador, concorda? E tinha situação financeira boa, tal. É um temor, porque na verdade é aquilo, né, no futebol brasileiro hoje, com essa Série A, mais ou menos como na Premier League, se você vai disputar de 10º para baixo, você vai lutar contra o rebaixamento. Porque entre o 11º, o 12º e o 17º, às vezes é uma margem pequena, né? Às vezes é uma margem pequena. Então, ponto de atenção apenas.